O 14º texto é o terceiro texto do Giorgio Agamben, aquele mesmo italiano que abriu o nosso livro. Se chama Reflexões sobre a Peste. É interessante, né, que a gente vai vendo se ele vai mudando um pouco a maneira dele pensar conforme o tempo vai passando. O texto foi publicado pela primeira vez no seu blog Una Voce, Uma Voz, no dia 27 de março de 2020. As reflexões que se seguem não se referem à epidemia, mas ao que podemos entender pelas reações dos homens. Em outras palavras, se trata de refletir sobre a facilidade com que toda uma sociedade aceitou sentir-se plagada, deve ser de praga, né? Vulnerável à praga, isolar-se em casa e suspender suas condições normais de vida, suas relações de trabalho, amizade, amor, inclusive suas crenças religiosas e políticas. Por que não houve protestos e oposições, como era possível imaginar e como é costume nesses casos? Parênteses, no Brasil aconteceram esses protestos. A hipótese que eu gostaria de sugerir é que, de alguma maneira, ainda inconscientemente, a praga já estava aí, que aparentemente as condições de vida das pessoas tinham se transformado de tal forma que um sinal repentino foi suficiente para que aparecessem como o que já eram, quer dizer, intoleráveis como uma praga. E isso, em certo sentido, é o único efeito positivo que pode extrair-se da situação atual. É possível que depois a gente comece a perguntar-se se a forma em que viviam era a correta. E sobre o que necessitamos refletir é sobre a necessidade da religião que a situação fez florescer. No discurso dos meios de comunicação, a terminologia tomada do vocabulário escatológico, que para descrever o fenômeno recorre obsessivamente, sobretudo na prensa, a gente fala, né, na imprensa, no jornal americano, a palavra apocalipse e frequentemente invoca essa palavra explicitamente o fim do mundo e o início disso. É como se a necessidade religiosa que a igreja já não era capaz de satisfazer buscasse outro lugar em que consistir e encontrou no feito de que se há convertido a religião nos nossos tempos, a ciência. Essa, como qualquer religião, pode produzir superstição e medo, ou, em qualquer caso, usar-se para difundi-los. Nunca antes havíamos presenciado o espetáculo típico das religiões em tempos de crise de opiniões e prescrições diferentes e contraditórias, que vão desde a posição herética minoritária, também representada por prestigiosos cientistas, de quem negam a gravidade do fenômeno, até o discurso ortodoxo dominante que o afirma e, no entanto, frequentemente diverge radicalmente enquanto a como tratá-lo. E, como sempre, nesses casos, alguns especialistas, ou autodenominados assim, conseguem assegurar-se o favor do monarca, conseguem assegurar-se o lugar de monarca, quem, como no momento das disputas religiosas que dividiram o cristianismo, toma partido segundo seus interesses com uma corrente ou outra e impõe suas medidas. Outra coisa que te dá para pensar, desculpa, uma gata.
Outra coisa que te dá para pensar é o claro colapso de cada crença e da fé comum. Alguém diria que os homens já não acreditam em nada, exceto na desnuda existência biológica que deve salvar-se a todo custo. Mas só uma tirania pode fundar-se no medo a perder a vida. Só o monstruoso Leviatã, com sua espada desvainada, desembainhada, né, fora da bainha. Por essa razão, uma vez que se declare terminada a emergência, a peste é assim, se é assim, não creio que, ao menos para aqueles que mantiveram o mínimo de claridade, de clareza, seja possível voltar a viver como antes. E isso é talvez o mais desesperado hoje, inclusive se é o mais desesperador hoje, inclusive se, como se disse, abre aspas, só para aqueles que já não têm esperança se deu esperança. Acabou assim, um texto curtinho.